Fala pessoal, aqui é o Tomás Della Torre, especialista em carreira, e hoje a gente vai fazer mais um resumo da semana. Vou contar para vocês como foram as entrevistas dessa semana, que foi um pouco mais curta, pós-carnaval, mas que tiveram coisas interessantes. Vamos ver. Vamos lá, então tiveram, para começar, dois casos que eu acho que foram muito legais sobre networking. A gente tem falado muito aqui, eu particularmente tenho falado muito sobre networking, para mim é uma ferramenta super importante. Não só aqui no canal da Casa da Carreira a gente fala de networking, mas enfim, é um tema super em alta. Mas sempre, quando a gente pensa em networking, tem um ponto que sempre me chama muito a atenção. A minha impressão é que a melhor maneira de fazer networking é realmente entregando um trabalho bom e interessante aonde quer que você esteja. Por que eu estou falando isso? Uma das pessoas que eu entrevistei essa semana me contou, e isso estava claro no currículo dela, ela trabalhou muitos anos numa empresa. Essa empresa teve um problema e acabou fazendo uma reestruturação, foi numa época de crise, ela saiu da empresa junto com outras pessoas, foi desligada, ficou um tempo trabalhando em outras empresas e depois de alguns anos, não lembro, 2, 3 anos, ela foi chamada de volta para trabalhar naquela empresa que ela já tinha trabalhado há bastante tempo. E foi convidada por uma pessoa que tinha trabalhado com ela e que conhecia o trabalho dela. Por que eu falei isso, né, da questão do networking? Porque o networking ele não significa só você conhecer pessoas ou conhecer a pessoa certa que trabalha no lugar certo e que vai te indicar para alguma vaga. Eu acho que a melhor maneira de fazer networking é trabalhando bem, porque aí as pessoas vão lembrar de você e vão te indicar para vagas, ou se não lembrarem, mas você for atrás dessas pessoas, elas vão lembrar que você trabalhou bem em algum período da sua carreira em que estiveram juntos. Então esse caso foi um caso muito legal, né? Tem algumas empresas, inclusive muitas delas têm algumas políticas, sobretudo algumas grandes multinacionais, de não recontratarem pessoas que já trabalharam na empresa. Isso por diversas maneiras que não vem o caso a gente discutir nem refletir agora. Essa era uma empresa que não tinha essa política, então que podia recontratar pessoas que já tinham passado pela companhia. Mas é claro que se essa pessoa não tivesse tido uma boa performance lá atrás, ela não teria sido nem considerada de novo no processo seletivo, né? Então acho que esse foi um caso de networking super interessante. Teve um outro caso de uma outra pessoa que eu entrevistei que me falou também de networking, algo muito interessante que em algum dos vídeos recentes que eu gravei a gente já falou, teve uma pessoa que aconteceu a mesma coisa e vai muito em linha com o que eu acabei de falar, que ela saiu ela trabalhou numa empresa, aí ela estava trabalhando em outra, e aí uma pessoa que tinha trabalhado com ela aqui atrás foi para uma outra empresa e a convidou também para participar do processo, e ela foi aprovada e recebeu a vaga e acabou indo para essa empresa. Também é mais um exemplo desse networking que as pessoas dizem de eu conheço fulano, eu conheço ciclano e vão me indicar e tal. É também mais um exemplo de um networking de alguém que conhecia uma pessoa que era importante, no sentido de que assim, a pessoa indicou ela para o processo seletivo, mas ela tinha tido uma performance legal, tinha criado vínculos, tinha criado relações boas e tinha entregado um trabalho muito importante nessa empresa anterior. Então, pensa sempre sobre isso quando você pensar em networking, né? Tenta construir relações sólidas e entregar um trabalho sempre muito relevante, faça o máximo que você puder, porque eu acho que esse é o melhor networking que você pode fazer. Mudando um pouco de assunto, teve uma outra situação que eu achei muito legal, que isso é bastante comum também, né? Eu entrevistei uma pessoa, inclusive foi hoje, e ela estava me contando que ela fez isso estava também no currículo dela, ela fez uma formação acadêmica, o bacharelado dela, numa instituição que era uma instituição, entre aspas, simples, não era uma faculdade dessas que a gente costuma dizer de primeira linha, ou dessas mais caras, ou uma federal, por exemplo, uma universidade estadual, enfim, era uma faculdade simples. E, no entanto, eu achei muito curioso porque depois que ela se formou, ela fez uma pós-graduação
numa dessas instituições super tops, né? Então assim, uma faculdade inclusive super cara, uma das mais renomadas, e eu acho que isso é super legal. Então essa faculdade me chamou muito a atenção, ela ter feito uma graduação modesta e uma pós super legal. E eu perguntei isso para ela, né? Eu falei, como é que foi fazer essa pós e por que você escolheu essa instituição, essa escola, né? E ela mesma me trouxe isso, ela falou, Tomás, a minha formação foi uma formação acadêmica simples, inclusive uma questão financeira, eu não tinha como pagar uma faculdade, digamos, melhor, mais renomada. Então eu preferi fazer uma graduação que eu pude, e depois, num determinado momento de carreira, e ela está, de uma certa maneira, no começo, para o meio da carreira dela, não é uma pessoa tão sênior, mas ela falou, num determinado momento de carreira, eu preferi investir um pouco do dinheiro que eu ganhava trabalhando do meu salário numa pós-graduação, numa dessas instituições. E eu achei muito legal, é de se pensar, não é fácil, não é todo mundo que pode desembolsar às vezes R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês durante um ano e meio numa pós-graduação, numa dessas instituições. Então é claro que tem uma questão financeira hiper importante, né, nesse sentido, mas no caso dela foi algo que ela conseguiu, conquistou, foi muito legal. Então eu acho que se você eventualmente não tiver feito uma faculdade dessas, né, de primeira linha e tal, eu acho que você pode pensar eventualmente em fazer uma pós. Se conseguir fazer uma dessas faculdades, conseguir pagar inclusive uma dessas faculdades, óbvio que é melhor, mas se não, talvez você consiga eventualmente ir por outros caminhos. Então existem, eu já citei aqui, alguns cursos, inclusive online, à distância, né, de curta duração, que são gratuitos nessas mesmas universidades, nessas mesmas faculdades, nessas mesmas escolas. Eventualmente você pode investir não numa pós, mas talvez em algum idioma, tentar aprimorar o inglês ou qualquer coisa assim, para tentar compensar eventualmente uma graduação que não seja tão forte, tão expressiva, isso caso você concorde comigo, óbvio, né? Para fechar, um último caso, achei também interessante o que aconteceu. Eu fiz uma entrevista por Skype, e eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu, quando eu entrevisto por Skype, eu uso sempre fone. Eu gosto de usar fone de ouvido, eu acho que eu ouço melhor, o microfone fica perto, eu acho que a pessoa me escuta melhor e tal. Então eu gosto muito de usar. E não é todo mundo do outro lado, não é todo candidato que usa. E o de hoje estava usando, e eu achei interessante, porque ele fez a entrevista da empresa dele, né? Então ele estava na empresa e ele acabou saindo. E aí fez a entrevista pelo celular de fora da empresa. Mas eu percebi que tinha gente passando em volta, ele estava talvez um pouco sem muita privacidade para falar. Eu acho que o fone de ouvido nesses casos ajuda muito, porque as pessoas que estão em volta às vezes não estão ouvindo, né? Pelo fato dele estar com fone, não estão ouvindo o que o recrutador está perguntando. E existem algumas perguntas na entrevista que naturalmente são muito pessoais, como por exemplo, qual que é a tua remuneração, qual que é o teu salário, né? Então, eu acho que pensa nisso quando você for fazer uma entrevista por Skype ou por vídeo, de eventualmente usar o fone, não só por uma questão mais de qualidade de som e para você ouvir melhor e para a pessoa do outro lado te ouvir um pouco melhor, mas também por uma questão de privacidade. Eu acho que é eventualmente uma questão a se pensar, acho que pode te ajudar. Então é isso, pessoal, essas foram as entrevistas, alguns pontos, né, mais interessantes que eu vi nas entrevistas dessa semana. Foi uma semana mais curta, praticamente eu entrevistei só quinta e sexta, porque até a quarta-feira de cinzas estava todo mundo um pouco meio fora do ar, então foram poucas entrevistas, acho que foram 4, 5 entrevistas nesses 2 dias, mas que saíram conteúdos interessantes. Espero que você goste, a gente se vê em breve, semana que vem, no próximo resumo da semana, tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau.